Olá, sejam bem-vindos. Programa Fagulhas de Luz especial de domingo. Muito obrigado pela sua presença, você que nos acompanha, você que nos assiste e você que compartilha os nossos programas, deixa o seu like e o seu comentário. Lembrando que esses programas de sábado e domingo, às 8h30 da manhã, somente aqui no canal Sidney Fernandes, escritor espírita. Você também tem acesso aos nossos vídeos através do site www.sidneyfernandes.com. Tirando perguntas de um programa especial Além do Arco-Íris, perguntas de pinga-fogo, nós trazemos aqui para o nosso programa, já fizemos algumas anteriores e fazemos algumas para o futuro também. E depois faremos aí uma playlist especial, assim como fizemos com os vídeos do programa dos Fagulhas de Luz sobre o Semeando Amanhãs, a mais recente obra de Sidney Fernandes, seu 21º livro. Tem todas as perguntas abrangendo muita coisa do livro na playlist Semeando Amanhãs. A pergunta de hoje é a seguinte, Sidney. Qual é a relação entre a lei de amor ensinada por Jesus e a lei de causa e efeito no Espiritismo? Seja bem-vindo ao Fagulhas de Luz especial de domingo. A lei de causa e efeito é a lei da semeadura. Aquilo que eu faço de errado, eu estou comprometendo a minha saúde espiritual e minha saúde física. O que eu faço de bom, como diz um grande amigo meu, serve ali de alvejante para aqueles pontos escuros. O que você está rindo, Theo? Você está achando que é você que falou isso? Pois é, foi você mesmo. Eu acho que eu conheço esse seu amigo aí. É, conhece mesmo, é você mesmo. O amor, Theo, cobre, como diria Pedro, a multidão de pecados. O amor é aquele alvejante que você fala. Eu estou com a alma todinha cheia de pontos pretos, e os meus gestos mais simples, como simplesmente abrir uma porta para uma pessoa, ajudar uma criança, participar de uma campanha, comprar um presentinho de Natal para o correio entregar, colocar um carrinho no supermercado no lugar certo. São gestos de amor. E o amor, então, fica estranho dizer, de uma certa forma, deroga a lei de causa e efeito. Porque está programada a cacetada que você vai levar, mas daqui a pouco você começa a se comportar bem, a cacetada fica um pouquinho menor. O amor é esse antídoto para as dores que podem alcançar as nossas vidas. Ô Sidney, hoje eu vinha para cá e tem uma clínica de reabilitação lá perto da minha casa, para pessoa que tem, eu não sei se é problema no osso, é algum tipo de problema para se movimentar, assim, tá escrito o nome da clínica lá, eu esqueci. Atende crianças de colo, jovens e principalmente pessoas idosas com problema de locomoção. E eu vi saindo de lá um rapaz com um cachorro, um Border Collie, e o cachorro na frente dele olhava para ele para trás, assim, ele um pouquinho à frente, olhava para trás assim com um carinho. Você percebia que o cachorro gostava muito daquele rapaz que tava com ele saindo para caminhar, tá até chuviscando ainda. Aí eu pensei, falei, hoje se der, caber em algum momento no Fagulhas, eu vou comentar com o Sidney. E coube dessa pergunta falando sobre o amor, né, e sobre a lei de causa e efeito. A gente pode entender, Sidney, que o amor é uma linguagem universal no sentido não só entre seres humanos, mas entre seres humanos e animais, entre animais e por aí vai. Não tem como a gente fugir dessa força do amor que fala a língua de qualquer tipo de ser vivo do planeta, né? Você foi, assim, bastante poético e foi bastante filosófico. Eu vou tentar voltar à Terra. Qualquer tipo de pessoa, ela tem o lado bom e o lado ruim dela, por enquanto. Se o lado ruim predomina, problema. Mas se o lado bom começa a tomar efeito, se aquele cachorro bondoso do nosso coração começa a acuar o cachorro mal que temos dentro do nosso peito, gradativamente a nossa vida melhora. Uhum. Então, esse gesto de amor, o animal tem uma sabedoria que nós desconhecemos. E ele reage, ele é recíproco ao carinho que você dá para ele. Uhum. Um Rottweiler pode ser um cachorro muito manso. Se você só der amor para ele e gradativamente sufocar a parte raivosa que ele tem. Então, sim, Theo, esse indivíduo que saiu de lá,
deve ter problemas aí, coisas que ele está pagando, que ele está acertando, mas ele tem um lado bom, trata bem o animal. E essa coisa que o amor é universal, claro que é universal, mas tem que começar desse universo assim mais perto de nós. Uhum. É tratar bem o filho, é ser fiel à esposa, é ser condescendente com as falhas do vizinho, é você ser solidário, ter empatia em relação ao seu colega de trabalho que está passando por uma dificuldade. Não é lá do outro lado do mundo, não é lá no outro lado do universo, é aqui mesmo, nos nossos gestos menores da nossa convivência diária, Theo. E lembra assim também, talvez eu não soube também explicar, mas essa sua resposta aí dentro do que eu falei foi bom. Mas um pouco também do que eu quis dizer é que o amor, ele fala, não vou dizer ele fala todas as línguas, ele abrange todas as situações de vida do nosso planeta. E a partir do momento em que se conhece o verdadeiro amor, aí fica difícil de a gente dar um passo atrás, né? Bom, eu penso assim, porque depois que eu conheci o Espiritismo, eu mudei alguns conceitos de pensamento, então eu raramente agora me enraiveço com a pessoa, eu raramente fico com raiva, eu raramente vou ficar remoendo alguma coisa que me disseram. Então eu acredito que isso já é um pouquinho do nascimento desse amor de reconhecer o próximo e de essa linguagem universal que eu tô falando. A partir do momento que a pessoa conheceu, sabe mais ou menos o que tem que fazer, e o amor deu aquela fisgadinha nele, aí já não tem volta mais, né, Sidney? Einstein já dizia isso. A partir do momento que você é iluminado pelo conhecimento, você não volta mais à ignorância antiga. E é isso mesmo que você está falando. E qual que é o primeiro passo que a gente poderia fazer para chegar, para pelo menos estar perto dessa beliscadinha, Sidney? É você vigiar-se. É você ficar de olho em você mesmo. E quando você erra, dói. Dói e você tem que dar um jeito de reparar aquilo o mais cedo possível. E essa atitude sua é como se fosse uma catarse. Você dá uma bronca no seu filho desmesurada, muito além do necessário, que às vezes precisa mesmo. E isso também é amor. Uhum. No entanto, se você exagera, dói em você. Putz, por que que eu fui falar daquele jeito? Não Por precisava que ser que eu tudo fui isso. berrar com a minha mulher? Pô, ela cuida tão bem de mim. Então, esses arrependimentos começam a calar mais fundo, começam a doer mais. E quanto mais dói, melhor. Porque aí você cria um condicionamento positivo. A hora que você for se aproximar e for fazer a besteira, você, opa, para aí, porque depois eu vou me arrepender. Então, essa coisa aí que nos vai levar ao legítimo amor, Theo. Ô Sidney, já indo pro nosso final, e veio agora essa ideia que você falou aí, né? Ah, eu passei um pouco do limite aqui e tal. E essas pessoas que percebem, a gente tá falando aqui do amor, que nem você falou da outra vez lá que eu fui filosófico e tudo aí, você trouxe, claro, a gente pra terra. Essas pessoas que raramente perdoam, que remoem certas situações simples que depois viram complicadíssimas, mas ali no momento já dava, como diz o ditado popular aí, meio vulgar, em vez de matar no ninho ali, mas deixou crescer e tudo mais. Elas não percebem que estão dando murro em ponta de faca, nada muda, tá daquele jeito, mas não. Parece que a história do cachorro não tá doendo o suficiente, seria isso? Porque a É pessoa isso mesmo. continua, vê que tá todo mundo. Ah, fulano tá bem, mas o que fulano faz? Ah, fulano não liga muito pra certas coisas. Ah, não, mas eu não consigo, não sei o quê. A pessoa não tá vendo que é só dar um pequeno passo a cada vez que a coisa caminha já pra uma melhora? É a questão do cachorro, Sidney? Você já respondeu a pergunta. Somente com o torniquete da dor, porque cada vez que se faz uma coisa errada, alguma parte vai doer. Ah. Dói pouquinho. E continua com a conduta errada, dói um pouco mais. Chegar a um ponto, Theo, que o cara vai parar assim, vai olhar para o céu, como fez André Luiz lá no Umbral. Eu não aguento mais sofrer. O que eu tenho que fazer para parar de sofrer? É o momento, então, que você abre as suas comportas, abre, como você disse na sua metáfora muito boa aí, abre a tampa da sua panela para que possa começar a entrar a luz e você começa a refrigerar
higienizar o seu interior. E só a última pergunta para encerrar aqui. Você acredita que a grande maioria só chega numa certa mudança depois desse momento que você citou aí, que a pessoa vê que tá sofrendo, vê que não tá dando certo, aí dá essa parada e faz essa pergunta? Pelo menos no meu ver, parece que a grande maioria só muda depois disso, né, Sidney? Sem necessidade, mas sofre, até chegar um momento que vê que não tem mais para onde ir e acaba tendo essa mudança que seria muito simples lá atrás, né? Você está bem acompanhado nessa sua conclusão filosófica. Gandhi dizia exatamente isso. Dor. Somente a dor retifica o homem. O espiritismo é um pouco mais condescendente. Uhum. Ele diz que não é só a moeda da dor. Se a gente mistura com amor, a dor diminui. A dor diminui. Olha, muito obrigado, Sidney, pela presença em mais um programa especial aqui de domingo. Obrigado você que nos acompanhou. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se você gostou aí, favorite o nosso vídeo e compartilhe com mais pessoas para que eles possam conhecer o nosso trabalho, programa Fagulhas de Luz, durante a semana de segunda a sexta nas redes sociais, Rádio SEAC e também 87 FM, sábado e domingo somente aqui no canal do YouTube Sidney Fernandes, escritor espírita. Até o próximo domingo. Você está gostando dos nossos programas? Você tem alguma opinião sobre os nossos comentários? Então, deixe o seu like aqui e uma palavrinha sua. Eu estou gostando, poderia ser assim. Que tal você tratar deste ou daquele assunto? Estamos ansiosos para ouvir a sua opinião.